Já estamos cansados de saber que leitura é importante. Mas é importante por quê? A leitura melhora sua capacidade argumentativa, seu vocabulário e amplia seu conhecimento. Mesmo assim, é muito raro encontrar um grande grupo de pessoas que gostam de ler. No seu grupo de amigos e no seu núcleo familiar, quantas pessoas leem com frequência? Se você responder que a maioria faz isso, então deixo aqui meus parabéns, pois você está em um ambiente bem estimulado. Porém, a realidade brasileira é bem diferente disso. Um dos motivos é que desde pequenos somos incentivados a ler coisas que não despertam o nosso interesse, e por isso não criamos o hábito da leitura. Porém, agora que você já está maior e pode escolher livros sobre assuntos que você realmente tem interesse, você pode desenvolver a leitura rápida e absorver melhor o conhecimento. Você precisa ler com bastante velocidade para dar conta de todas as demandas escolares e as cobradas nos vestibulares, mas ler mais rápido pode proporcionar a você outros benefícios. Um deles é o aumento da sua motivação. Sabe por quê? Quanto maior for o seu rendimento, mais motivado você se sentirá para continuar lendo. Outra razão para você ter vontade de ler mais rápido é que quanto maior for a sua velocidade de leitura, mais conteúdos fixará. Mas essa leitura deve ser feita com cuidado, sem deixar que qualquer informação passe despercebida. Por fim, essa é uma habilidade que será muito útil em toda a sua vida. Como podemos ler mais rápido? Se você percebe que apresenta dificuldades para engatar e ter um ritmo adequado de leitura, não se preocupe. Essa é uma prática que pode ser treinada e aprimorada. Talvez esse seja um dos motivos para muitas pessoas afirmarem não gostar de ler. Na verdade, o problema é a falta de conhecimento de técnicas de leitura. Para você ter uma ideia, um adulto costuma ler cerca de 200 palavras por minuto. No entanto, de acordo com as demandas e principalmente após entrar na faculdade, é bastante comum que o número de palavras aumente para cerca de 300. Isso mostra que uma leitura melhor envolve a questão de torná-la um hábito. Você precisa exercitar o seu cérebro e os seus olhos, porque quanto mais treinar, melhores serão seus resultados. Então, vamos colocar a mão na massa? Agora, você vai poder ver algumas técnicas de leitura que vão auxiliá-lo a ler mais rápido e melhor. Concentre-se apenas na leitura. Primeiramente, quando for ler algo, é preciso se concentrar apenas nessa atividade. Se a TV estiver ligada e o celular apitando do lado, você vai prestar atenção em tudo, menos no que deveria estar lendo. Quando nos concentramos, a velocidade de leitura aumenta e, consequentemente, melhor será a compreensão e a memorização do conteúdo. Portanto, vá para um ambiente tranquilo e livre-se de distrações quando for o momento de estudo e leitura. Desse modo, você perceberá como seu rendimento será bem melhor. Tenha uma postura adequada. Outra dica que vai influenciar na sua capacidade de ler mais e melhor é a postura adotada. Nós sabemos muito bem que pode ser muito confortável ler deitado, porém é a forma que vai te cansar mais rápido ou dar sono. Por isso, vá para uma mesa e sente-se com a coluna ereta. Assim, você não sentirá desconfortos ou sonolência. Leia um livro de cada vez. A leitura de mais de um livro pode fazer com que o seu cérebro se confunda. Ao se dedicar a apenas uma obra por vez, a sua capacidade de concentração naquela história será maior e assim terá uma compreensão mais qualificada do conteúdo. Não releia trechos. É comum que durante alguns momentos de leitura percamos a atenção e de uma hora para outra percebemos que não nos lembramos do que foi lido nos últimos parágrafos. Mas se você achou que a solução para isso é reler os trechos, está enganado. Essa tática atrasaria o seu rendimento e não seria tão benéfica para a memorização do texto. O ideal é seguir a leitura, pois certamente o que foi dito voltará a ser contemplado em algum momento. Leia grupo de palavras. Vá aumentando aos poucos a quantidade de termos que completa durante a leitura. Por exemplo, há quem vá lendo palavra por palavra. Nesse caso,
estenda o seu campo de visão e passe a ler grupos de palavras. Essa é uma das técnicas de leitura que vai ajudá-lo a assimilar mais informações em menos tempo. Pesquise antes sobre o conteúdo a ser lido. Outro procedimento que pode ser muito útil para aumentar a velocidade da leitura é pesquisar antes sobre o tema do texto ou livro. Isso facilitará o entendimento do assunto e deixará mais preparado para o que pode ser abordado. Desse modo, invista antes na leitura da introdução, tópicos, capítulos ou resumos. O conhecimento prévio deixará sua mente mais preparada para entender o tema da obra. Não pronuncie as palavras. A leitura silenciosa é muito mais efetiva do que ler o texto em voz baixa. Isso se deve ao fato de que, quando você está lendo em voz alta, faz com que o seu cérebro gaste um tempo maior para assimilar a informação. Utilize um dicionário. Essa dica é muito importante, porque ajuda a aumentar o vocabulário. É comum encontrar palavras das quais desconhecemos o significado, o que influencia no entendimento do conteúdo. Com o dicionário, você tira as dúvidas sobre alguns termos e eleva a capacidade de compreensão. Isso vai ajudá-lo a ler melhor e com mais velocidade. Inegavelmente, você deve interpretar os textos com qualidade e reduzir o tempo de leitura para ser mais produtivo. Respeite os próprios limites. Você pode adotar as melhores técnicas de leitura do mundo, mas não vai ter um bom rendimento caso não saiba o momento em que precisa dar um descanso para o corpo e a mente. Ao estar cansado, perderá a capacidade de concentração e de assimilar as informações contidas no texto. Essa situação acabará o obrigando a ler novamente a publicação, o que resulta em perda de tempo. Procure se dedicar à leitura em um período do dia em que está mais descansado e capaz de compreender o significado do conteúdo. Ler mais rápido também envolve o seu estado físico e mental. Não adianta apenas passar os olhos em uma matéria de revista. É preciso captar as informações mais relevantes para adquirir conhecimento. Adote a técnica de scanning. O scanning é um recurso utilizado no inglês instrumental e procura, inicialmente, identificar as palavras-chave, ou seja, os termos mais relevantes de um texto para facilitar a compreensão do assunto abordado. Essa é uma das técnicas de leituras mais eficientes, pois permite um foco somente na parte do texto que julga interessante. Por exemplo, você está lendo um artigo sobre as carreiras com mais destaque no mercado de trabalho. Porém, você está interessado apenas em aprofundar o conhecimento sobre medicina e odontologia. Ao usar o scanning, identificará os dados sobre essas duas áreas com mais facilidade, o que ajuda a ler mais rápido e a fixar o conteúdo. Opte pelos resumos. De que maneira constatar que as técnicas de leitura estão apresentando um bom resultado na compreensão dos textos? A resposta envolve a elaboração de resumos sobre o que você acabou de ler. Não precisa fazê-los em um caderno. Você pode gravá-los. Contar para si mesmo o que entendeu de um assunto é uma alternativa válida para analisar o próprio desempenho e ter mais incentivo para ler mais rápido. À medida que for avançando na capacidade de memorizar as informações relevantes, você poderá fazer novos testes para aumentar a velocidade da leitura e assimilar novos conteúdos com extrema rapidez. Lembre-se que os resumos são essenciais para aumentar o seu potencial de obter o conhecimento. Tenha foco na prática. O planejamento é primordial para atingir os objetivos, não é mesmo? Por isso, reserve um período do dia para ler publicações que sejam interessantes no momento para você. Essa medida vai ajudá-lo a verificar as técnicas de leitura mais adequadas para apresentar um desempenho notável. Com certeza, a organização e o foco em resultados contribuirão para ler com mais produtividade e menos tempo. Cronometre o seu tempo de leitura. Como você saberá que realmente está melhorando o desempenho? Cronometrando quantas páginas consegue ler em determinado tempo. Assim, ao ter ciência do tempo gasto, adotará um parâmetro para superar os próprios limites. Viu só como é possível ler mais rápido e melhor?
Basta colocar em prática as técnicas de leitura apresentadas. Em pouco tempo, você logo perceberá os resultados. É importante, porém, que você torne essas dicas em hábitos o quanto antes, do modo que se torne algo fácil e recorrente em sua vida. Então esse era o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!